caros alunos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho de revisão dos gêneros textuais para a prova do Colune neste ano de 2021. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, em que eu falo dos gêneros textuais que têm como base a narração, você vai dar uma olhadinha porque é fundamental. Hoje nós vamos trabalhar os gêneros que têm como base a tipologia argumentação. Tá bom? Então, fiquem atentos. Tem muita matéria aí. Depois dessa parte eu vou trabalhar com vocês os gêneros da descrição e os gêneros também da injunção. Então, se você tem dúvida em relação aos gêneros que podem ser pedidos na prova do Colune, fique ligado aqui comigo. Tá bom? Então, fiquem atentos. Vamos começar sem delongas. Separei aqui para o nosso estudo hoje alguns gêneros importantes. Tem mais, tá, galera? Fiquem de olho. Artigo de opinião. Professor, qual a diferença entre artigo de opinião e um texto argumentativo? De novo, a pergunta está equivocada. Por quê? Porque se eu tenho aqui como base a argumentação, vão sair gêneros, todos eles com algumas coisas em comum em relação à argumentação. Mas não faz sentido eu perguntar qual a diferença entre artigo de opinião e argumentação. Qual a diferença entre um editorial jornalístico e uma argumentação? Não. Por quê? Porque esses gêneros, eles saem, vamos dizer assim, da argumentação. Faz sentido você perguntar qual a diferença entre um artigo de opinião e um editorial jornalístico. Aí a gente pode trabalhar. Entenderam? Como eu disse na primeira aula, não faz sentido você perguntar qual a diferença, professor, entre uma cobra e um réptil, um jacaré e um réptil. Por quê? Se eu tenho aqui réptil, aí vão sair animais com características semelhantes. Muitas características semelhantes. Eu posso perguntar qual a diferença entre um jacaré e uma cobra. Ambos répteis. Mas eu não posso perguntar qual a diferença entre um jacaré e um réptil. Então, a mesma coisa. Eu não vou fazer a pergunta da seguinte forma. Professor, qual a diferença entre um texto argumentativo e um artigo de opinião? Não. Entenderam? Então, tem que ficar muito claro isso. Uma questão didática, fundamental para vocês. Vamos lá, professor, estou entendendo. Então, galera, vamos pegar artigo de opinião. É um texto fundamental porque ele é base para a gente trabalhar ideias de outros textos também argumentativos. Então, fiquem de olho. Professor, o que é um artigo de opinião? Artigo de opinião normalmente sai em jornais, em blogs. Você vai expressar o seu ponto de vista acerca de um assunto que lhe for apresentado. Por exemplo, nós temos um capítulo aqui no livro que foi pedido. Cadê o nosso livrinho? O nosso livrinho aqui para a prova do Colune. Recomendação da banca. Então, não tem como ir para a prova do Colune sem isso. Como regra, o tema da redação vai sair daqui. Então, você tem que ler a obra. Isso é fundamental, né, galera? Vamos lá, a menina que fez a América. Nós temos aqui um capítulo, olha só. Os bigodes do rei, não. Pássaros órfãos, esse aqui. O dia de matar o galo. Então nós temos esse capítulo na obra. Eu apresentei para os meus alunos um gênero que pedia o seguinte. Um tema, melhor dizendo, que pedia o seguinte. Redija um texto que materialize o gênero comentário, expressando o seu ponto de vista acerca deste capítulo da obra A Menina que Fez a América, imaginando que você encontrou esse capítulo da obra num blog intitulado Direito Animal. E você viu lá algumas postagens, alguns outros comentários e resolveu apresentar seu comentário também. Ele vai ser um texto argumentativo. Claro que ele vai ter algumas adaptações, como, por exemplo, que eu recomendo.
Ei, pessoal do blog Direito Animal. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de colocar para o público um assunto tão interessante e que realmente vale a pena discutir. O trabalho de vocês tem sido exemplar e eu quero deixar aqui o meu ponto. Você pode ser muito breve. Você pode ser muito breve, desculpem. Vocês podem ser muito breves também nessa colocação. E, aliás, eu digo que vocês têm que ser muito breves. Por quê, pessoal? Porque senão se delonga muito e deixa de lado a questão principal, que é expressar o seu ponto de vista, através de um comentário. Mas você precisa, sim, entrar naquele ambiente criado pela prova. Veja bem, se é para você redigir um comentário que vai ser postado no blog, você tem que entrar nesse ambiente. Como é que você faria aí, pessoal do blog? Bom dia, boa tarde, pessoal do blog tal, Direito Animal. Acompanho vocês há bastante tempo e sempre acompanho aqui as postagens. E dessa vez vocês foram realmente demais ao colocar. Pode ser e deve ser dessa maneira. O Colune, se pedir, vai falar que esse blog ele é visitado principalmente por jovens. Eles vão deixar a situação bem clara. Eles vão contextualizar o tema. Isso é fundamental, você tem que acompanhar. Por exemplo, alguns alunos meus foram fazer e fizeram um artigo de opinião. Quase que uma dissertação escolar. Não fizeram nenhum tipo de interação com o pessoal do blog. Isso enriquece a sua redação, mostra que você está ligado. Porque se eles quisessem apenas uma opinião acerca do modo como os animais têm sido tratados hoje, eles pediriam isso, só uma frase. Então eles contextualizaram, eles querem que vocês viajem na proposta também. Mas não viajem para fora dela, tá? Tranquilo, pessoal? Então, comentário é isso. É isso. Mas, professor, você começou a falar de artigo de opinião. Por que você foi para comentário? Por quê? No comentário tem uma parte que vai ser idêntica a um artigo de opinião. Você expressando o seu ponto de vista acerca daquele assunto que foi proposto. Tá? Eu deixei o tema bonitinho aqui embaixo, vocês acompanharam. Então prestem atenção. Professor, artigo de opinião tem título? Tem título. Comentário, nesse caso eu colocaria um título? Sim. Porque se o seu comentário vai ficar entre 20, 25 ou 30 linhas, vai ser um texto maior, o que realmente justifica a colocação do título. Tá bom? Mas vamos lá. Professor, tem título, quantos parágrafos? 4, 5 parágrafos. Normalmente 4, 5 parágrafos. Não precisa mais, não deve ser menos. É um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tá? Eu vou colocar um artigo de opinião prontinho para vocês, mostrando cada etapa. Tem mais de 4 parágrafos, eu acho que lá tem 5. Tanto faz. Os alunos se preocupam muito com essas formalidades, estão certos, mas não adianta cumprir todas as formalidades e não fazer uma redação no nível alto, tá bom? Então isso é tão importante quanto. Vamos falar que é mais não, mas é tão importante quanto. Saber escrever e escrever bem, tá bom? Artigo de opinião, você expressa a sua opinião. Professor, eu posso colocar na minha opinião, eu acho que... Não, tira isso. Isso não é necessário. Não é necessário. Vão zerar a minha redação por causa disso? Não. Mas não é necessário, já que o artigo de opinião expressa de fato o seu ponto de vista, você pode tirar isso. Os animais, há séculos ou há milênios, têm servido às necessidades humanas, muitas vezes sendo submetidos a tratamento cruel. Isso acontece, você pode começar o seu artigo de opinião desse jeito. Tá? Eu posso usar a primeira pessoa no meu artigo de opinião? Pode. No caso que nós conversamos aqui sobre comentário, você deve usar a primeira pessoa. Porque você leu lá, você está participando, quero emitir um ponto de vista, você pode trabalhar desse jeito nos comentários. Agora, no artigo de opinião, você pode usar. Percebemos hoje, por exemplo, no Brasil, está usando primeira pessoa do plural, percebemos. Não acredito que essa seja a solução. Você está usando primeiro do singular. Eu não acredito. Mas
Veja só, no artigo de opinião, com foco, tá? Por exemplo, ele vai ser publicado num jornal da sua escola. Ele vai ser publicado num jornal de grande circulação nacional. Fique atento para esse tipo de informação. Porque se é para o jornalzinho da sua escola, você conhece mais as pessoas que estão ali, você vai trabalhar dentro de um tom menos formal. Se é para um jornal de grande circulação no país, ele vai ter um tom mais formal. Isso tudo é importante e o Colune costuma fazer essas inserções no tema para que você acompanhe. Tá bom? Então, tranquilo, professor. Eu vou colocar título, eu vou fazer uma introdução, colocando o tema ali na introdução, eu vou desenvolver e vou apresentar uma solução, igual faz no Enem. Não é necessário aprender a apresentar uma solução. Às vezes você vai apresentar apenas uma reflexão acerca da necessidade de mudança daquela situação. Mas se você quiser apresentar também uma solução para aquele problema, pode fazê-lo. Isso é possível. Mas aqui no Colune isso não é obrigatório, como é no Enem. Tranquilão? Ok, professor, vai apresentar para nós um artigo de opinião? Vocês vão acompanhar. Ele é muito importante. Pessoal, um editorial jornalístico. Como que seria, professor? Editorial jornalístico já é outro gênero da narração. O editorial jornalístico, ele é o artigo de opinião do editor do jornal. Por isso que ele se chama editorial. É o editor do jornal que escreve. Aí eu assino. Não, você não precisa assinar nem artigo de opinião, nem editorial jornalístico, tá? Não precisa. Nem comentário, não precisa assinar, tá bom? E aqui no Colune, se cair um gênero que pede assinatura, como por exemplo carta, eles vão dizer que é para colocar apenas as iniciais. Pelo menos foi assim da última vez que caiu carta. Então, o editorial jornalístico é um texto opinativo. Você vai fazer igualzinho você faria o artigo de opinião, com um detalhe: você não usa nem eu e nem nós. Tá? Tradicionalmente, o artigo de opinião, tradicionalmente, o editorial jornalístico, ele é um artigo de opinião escrito em terceira pessoa. Gente, isso é para facilitar o aprendizado. Você vai escrever do jeito que faria um artigo de opinião, só que não vai colocar nem vejo, acredito, percebo, e nem vivemos hoje no Brasil. Tá? Não, você não usa nem eu e nem nós. Mesmo no artigo de opinião, a presença do eu deve ser bem pontual. Tá? E isso eu estou dizendo que se você quiser, porque isso não é necessário para caracterizar um artigo de opinião. Mas ele pode ter essa primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Tá? Então, o editorial jornalístico, ele vai ser um artigo de opinião, por tradição, escrito em terceira pessoa. Observa-se hoje no Brasil, em vez de observamos hoje no Brasil. Ok? Tranquilo? Vai ser do mesmo jeito, vai ter título, 4 ou 5 parágrafos, do mesmo jeitinho que você faria seu artigo de opinião, com essa ressalva que eu acabei de apresentar para você. Ok, professor. Outro gênero, dissertação escolar. Como é que eu faço, professor? Faça do mesmo jeito que você faria o editorial. Do mesmo, aí não tem diferença? Não vai ter diferença. Porque o editorial está mais relacionado com o espaço que ocupa do que realmente com marcas linguísticas. Se você fizer direitinho a sua dissertação escolar como se fosse o editorial jornalístico, ou seja, um artigo de opinião em terceira pessoa, vai ficar bacana. Você só precisa saber disso. Olha só, estou facilitando a sua vida, não é? Então acompanhe direitinho. Artigo de divulgação científica, professor, não vai cair para você. Carta de leitor, olha, aqui é um bom gênero, tá? Esse é um bom gênero, fique atento. Carta de leitor, como que eu faço a carta de leitor, professor? Primeiro, se é carta, você vai colocar data. É o cabeçalho da sua redação, da sua carta. Vai ter Viçosa, vírgula, tanto de fevereiro de 2021. Ou a data que eles pedirem para você fazer.
De repente eles te colocam numa situação diferente, você tem que colocar a data diferente. É só ficar atento. Tá? Colocou a data, colocou o local e data, você vem então com o vocativo epistolar. O que é o vocativo? É a pessoa com quem você conversa. Ah, mas aí é o jornal, você não conversa com o jornal. Carta de leitor, você vai falar assim, querido jornal. Isso não faz sentido, apesar de vez em quando, eu encontrar isso em redações de quem ainda não aprendeu direitinho. Tá? Então, você vai conversar com alguém. A carta de leitor é a carta que o leitor envia para o jornal, mas ele não conversa com o jornal. Na carta, nós sempre conversamos com alguém. Tá bom? Então, como é que eu faço? Você vai fazer Viçosa, tanto de tanto 2021, ou a data que for cobrada, que for sugerida. Caros editores do jornal X, Jornal Folha de São Paulo, revista não sei das quantas, o que eles pedirem, se pedirem. Então, venha com o vocativo. Vocar quer dizer que você chama a pessoa para conversar com ela. Então, caros editores do jornal Folha de São Paulo, hipoteticamente. Caros editores do jornal Folha de São Paulo. Ou caro editor do jornal Folha de São Paulo. Tá bom? Salte uma linha, eu vou mostrar isso no quadro. Então aqui é teórico. Salte uma linha e começa. Li o texto. De repente, eles tiram alguma parte deste texto, deste livro, e colocam na prova. Tá? Então, li o capítulo As Mãos que Liam, da obra A Menina que Fez a América, de Ilka Laurito, e gostaria de expressar a minha opinião acerca do que a autora registra nessa passagem da sua obra. Ponto. Já fez a introdução. É assim, galera. Guardou isso? Está tranquilo. Assim, relativamente tranquilo. Tem muita coisa para fazer ainda. E aí você vai e expressa a sua opinião acerca do que está sendo pedido. Mais 2 parágrafos ou 3 e termina a sua carta de leitor. E lá no final, professor, o que eu faço? Você pode fazer assim, obrigado pela atenção, vírgula, e coloca as iniciais do seu nome. Só isso. Detalhes no quadro. Tá bom? Entendeu? Pegou? Você vai ficar entre 25 e 30 linhas. Conta tudo. Conta tudo. Então, por isso que você não deve saltar linha da data para o vocativo. Eu só falo para os meus alunos saltarem linha depois que você colocou data, vocativo, aí sim salta uma linha e começa. Senão vai gastar linha demais. Tá? De repente você é do tipo que escreve muito, vai ficar faltando linha para você se expressar do jeito que você quer. Tá bom? Tranquilo? Ótimo, professor. Isso é carta de leitor, né? E carta ao leitor, professor? Como que funciona a carta ao leitor? É o contrário. É o editor escrevendo para os leitores. Se na carta de leitor, olha só, o de é dele, de leitor. Agora, a carta ao leitor quer dizer a ele, para ele. É o contrário. Então, agora é o editor escrevendo para os leitores daquele jornal ou revista. Mas como é que fica? Vai ficar com a data do mesmo jeito, Viçosa, tanto de tanto 2021. Caros leitores da revista Veja, vírgula. Aí salta uma linha e começa. A reportagem de capa da revista dessa semana apresenta um dos temas mais polêmicos na atualidade, que é justamente a utilização dos animais como cobaias em laboratório. Fizemos questão de selecionar opiniões de autores variados para que você possa embasar bem um ponto de vista acerca dessa urgente questão. Olha só, e continua. Estou falando a introdução. Beleza? Vai, fala o que tem que ser falado. Chegou no finalzinho, você fala o seguinte: esperamos que você faça um excelente proveito das informações, das pesquisas que trouxemos aqui para vocês. Obrigado pela atenção. Acabou. Isso é carta ao leitor, ou seja, para
o leitor. Ou seja, o editor está escrevendo para quem lê. Fechou, galera. Fechou. Tá bom? Entendido? Vamos para mais um gênero. Carta aberta, professor. A carta aberta, diferentemente de uma carta pessoal que você manda para alguém, ela vai fechadinha, ou seja, se alguém abrir a sua carta é violação de correspondência, isso inclusive é crime. Aqui a carta ela já é aberta, ou seja, ela vai ser publicada num periódico, ela vai ser publicada num blog, na internet, para que todos possam ter acesso. Por isso, ela vem com o nome Carta Aberta. E ela vem assim, Carta Aberta à População Brasileira. Carta Aberta aos Jovens do Brasil. Carta Aberta com um objetivo. Ela já expressa para quem ela está sendo direcionada. Carta Aberta aos eleitores da cidade de Viçosa. Tá bom? Então você vai ser conduzido a compreender para quem vai ser escrita essa carta aberta. Professor, aí a carta aberta, ela vai ter isso como título? Pode ser. Você pode colocar isso como título. É a exceção de título na carta. Você pode. Tá? Você pode colocar lá no lugar de título, carta aberta à população, a carta aberta à população brasileira. E aí começa, Viçosa, tanto de 2021. Caros brasileiros, ou cidadãos brasileiros, e começa a escrever. O Brasil está passando, na atualidade, por um grande problema, ou vários problemas decorrentes da pandemia da Covid-19. Sobretudo no campo estudantil, escolar, o Brasil está vivendo uma verdadeira crise. Alunos afastados, professores assim, escolas daquele jeito e tal, você vai falando. Gente, eu estou improvisando porque eu não sei o que vai ser pedido. É só para que você entenda, vocês estão acompanhando. Então, isso é carta aberta. Você está falando para a população brasileira inteira. E aí chega num determinado momento, você fala, olha, essa é uma situação que precisa ser modificada, devemos todos nos unir nesse momento, tão delicado, e vai, escreve. Lá embaixo a mesma coisa, obrigado pela atenção de todos, e não coloca seu nome. Se estiver pedindo lá, coloque as iniciais. Se estiver falando assim, não coloca nenhuma forma de identificação na prova, nem as iniciais, nada. Tá bom? Coloque só obrigado pela atenção de todos, vírgula, e fechou. Põe mais nada. Entendido? Então, ótimo, professor. Estou entendendo. Vamos mais um gênero? Vamos lá. Se for carta pessoal argumentativa, galera, simplesmente você vai estar escrevendo para um amigo, ou para uma amiga, ou para um diretor de uma escola, para uma pessoa qualquer, com o objetivo de convencê-la a fazer alguma coisa. Só muda isso. E é a mesma carta argumentativa de sempre, tá? Não deve ter preocupação, preste atenção no que eles vão pedir para você fazer, que vai sair a carta argumentativa. O nome é óbvio, tá? Professor, manifesto. Como é que eu faço um manifesto? Gente, eu vou passar um segredo do manifesto para vocês. Preste atenção. Prestem atenção. Manifesto começa com manifesto contra a liberação da maconha com fins terapêuticos no Brasil. Manifesto a favor do uso terapêutico da maconha no Brasil. Você define o ponto de vista que quer adotar. Mas isso não vai contra direitos humanos, não, gente. Fins terapêuticos contra direitos humanos, né? Tá fora. Não tem nada a ver, tá? Você pode tanto ser a favor do uso de propriedades da cannabis para fins terapêuticos, você pode ser favorável, você pode ser contra. Tranquilo, tá? Muito bem, isso é só um exemplo para você entender como que se faz um manifesto. Manifesto, o próprio nome indica, você vai se manifestar contra ou a favor de alguma coisa. Manifesto contra a exploração do trabalho infantil
no Brasil? Manifesto a favor da exploração do trabalho. Imagina, você a favor da exploração do trabalho infantil. Então fique atento, porque às vezes não dá para ser contra. Ou às vezes não dá para ser a favor, tá? Beleza, professor, entendi. E aí eu coloco como título manifesto contra, ou manifesto a favor de alguma coisa. Coloque lá. Pode ser um pouquinho maior o título, não tem problema. E aí você começa a fazer seu manifesto do jeito que faria se fosse um artigo de opinião. Introduz o assunto que está sendo abordado. Por exemplo, a utilização da maconha como um elemento de evocação de seres transcendentais, ou como parte da cultura de um povo, remonta a mais de 5.000 anos. Trata-se de uma planta que ao longo desse período ela foi, por assim dizer, domesticada e hoje é muito pesquisada em diversos países do mundo. Na verdade, ela é uma droga já liberada para fins terapêuticos em alguns países como Israel, Estados Unidos e alguns países da Europa. Portanto, o Brasil precisa, sim, dar a oportunidade da pesquisa a fim de que as propriedades terapêuticas desta planta possam ser utilizadas em benefício da população brasileira também. Que muitas vezes tem que importar remédios com princípios ativos da cannabis, porque, infelizmente, aqui não é permitido. Precisamos mudar essa situação. Aí vem esse tom mais conclamativo do manifesto. Precisamos mudar essa situação. Não é justo que os brasileiros tenham que pagar muito caro por produtos que poderiam ter sido produzidos aqui, ou poderiam ser produzidos aqui no nosso país, se as pesquisas fossem permitidas. Quantos pais e mães veem os seus filhos com problemas de epilepsia que poderiam ser tratados com substâncias tiradas dessa planta? Vamos nos unir. Olha a ideia da união, é muito característica do manifesto. Vamos nos unir em prol de um movimento nacional com o objetivo de dar força para a liberação da pesquisa ou das pesquisas com essa planta. E vai no final assim: se você também é partidário dessa ideia, junte-se a nós, entre em contato conosco pelo nosso site www.maconhaterapeuticasim.com.br e nos ajude a resolver essa situação que há tanto tempo não tem solução no nosso país. Gente, olha só, e chegou lá no final, Viçosa, tanto de 2021. Beleza, a data vem lá embaixo, centralizada, está pronto o seu manifesto. Entenderam? Isso é um manifesto. Estão percebendo que ele é um texto argumentativo clássico? Agora você tem que entrar nesse tom mais conclamativo, esse tom que chama as pessoas para participar do movimento, porque você está fazendo um manifesto que você quer a adesão das outras pessoas para aquilo que você está defendendo. Entendido, galera? Olha só que bacana. Que bacana. Entendi, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Galera, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito longo, eu vou parar em manifesto e vou fazer outro vídeo e coloco depois para vocês. Ok? Então acompanhem, não se esqueçam aí, dêem um like, salvem, mandem para os seus colegas, eu quero todo mundo participando disso. Tá ok? Forte abraço para todos, até o próximo.